Pessoal, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao Startify. Estamos começando hoje mais um episódio. Aqui ao meu lado, o Reinaldin, é o Alan Reinaldin. Ele é especialista em comércio eletrônico, em e-commerce e consultor de empresas há mais de 10 anos. Seja bem-vindo, Alan. Eu que agradeço, Juliana, pelo convite. É um privilégio poder trocar uma ideia com você sobre comércio eletrônico. Obrigada por ter aceitado também o nosso convite. Então, me conta, você é especialista em e-commerce. Como foi isso? Como que você começou a trabalhar no comércio eletrônico? Muito interessante essa pergunta, Juliana. Eu já estou no mercado desde 2010, atuando com informatização empresarial nos 3 níveis hierárquicos, trabalhando com implementação de sistemas de gestão ERP, CRM, BI, sistemas de gestão estratégica. E a loja virtual, que é o comércio eletrônico, ele acabou surgindo para mim só em 2019. Que foi uma situação que aconteceu na minha carreira empreendedora, né? Eu já tive algumas empresas aí nessa jornada empreendedora e nem todas foram bem-sucedidas, né? Como é o normal de todo empreendedor. E eu tinha uma distribuidora de bebidas na época que eu abri em 2015 e eu fiquei de 2015 até 2018 tentando fazer essa distribuidora ir para frente, né? Ter uma rentabilidade aceitável, saudável, para que eu pudesse trabalhar naquele negócio de forma imersiva. Mas não foi muito bem o que aconteceu. E eu fiquei até 2018 tentando alavancar a distribuidora de bebidas e eu acabei não conseguindo ter o sucesso que eu planejava, né? A rentabilidade do negócio era muito, muito baixa. E eu acabei decidindo, tomei uma decisão na época, que foi bem na temporada de 2018 para 2019, eu tinha uma distribuidora na praia, na temporada, tocando na alta temporada, e eu lembro até hoje que em março de 2019, dia 20 de março de 2019, eu tive que devolver o ponto comercial que eu tinha. E eu olhava todo aquele estoque, né? Tinha lá mais de 30 mil reais parado em estoque que eu ia ter que trazer de volta para Curitiba. E aí eu falei, o que eu vou fazer com esse estoque, né? Tinha duas formas para eu resolver aquela situação. Ou eu bebia todo o estoque e morria de cirrose no fígado, ou eu encontrava uma forma de vender esse estoque. E a forma que eu encontrei de vender, em virtude de depois de eu ter passado ali por 3 anos patinando, visitando lojas físicas, batendo de porta em porta, e vendia, só que virava tudo em despesa. E aí, em 2019, eu decidi que eu não queria mais aquele modelo de negócio. E foi aí que eu comecei a estudar muito sobre o comércio eletrônico, como criar uma loja virtual para resolver a minha própria necessidade na época, que era vender aquele estoque que tinha sobrado da alta temporada. Então, foi um início bem interessante, assim, que eu não tinha intuito comercial de vender uma solução de e-commerce, era mais um intuito de resolver uma dor minha, de vender o estoque que tinha sobrado da minha distribuidora de bebidas depois de eu ter encerrado um ponto comercial na alta temporada aqui no litoral do Paraná. Legal. Qual cidade que era? Foi em Guaratuba. Guaratuba. Não conheço. O litoral aqui do Paraná, né, tem bastante praias aqui. Uma das praias mais famosas que tem ali é Guaratuba. E eu lembro que eu aluguei um imóvel no centro de Guaratuba, assim, era um ponto muito bom, né? Era uma quadra da avenida. E eu falei, putz, aqui eu vou ganhar bastante dinheiro, né? E de fato, eu faturei muito dinheiro, mas o lucro era muito pouco, porque eu trabalhava para remunerar todo mundo da cadeia. Então, a Copel ganhava dinheiro, porque eu tinha que pagar, tinha que ter energia elétrica para gelar as bebidas. Os fornecedores ganhavam dinheiro, porque eu comprava deles à vista, né, para deixar parado no estoque para vender. A dona do imóvel ganhava dinheiro e eu ficava trabalhando para todo mundo ganhar dinheiro, e eu não ganhava, né? Então, alguém tem que ganhar dinheiro, né? Só que esse alguém não era eu, infelizmente. Então foi uma história assim bem engraçada que aconteceu, de eu ter me envolvido no comércio eletrônico para resolver uma dor específica e depois disso acabou virando uma oportunidade de negócio para eu trabalhar junto com a Reinaldin Consultoria e vender esse serviço depois para outras empresas. Então foi uma história assim muito interessante, e eu tenho como premissa sempre praticar no meu próprio negócio antes de oferecer para alguém. Então foi isso que aconteceu, assim, quando eu comecei a me envolver com e-commerce, foi para resolver essa dor
que acabou surgindo da minha quebradeira, vamos dizer assim, da praia. Interessante. Então você tinha um problema real na tua empresa de bebidas. Exato. Você resolveu sair do comércio físico para o comércio virtual. E daí você, com certeza, aprendeu muito, leu muito, foi atrás de cursos, algumas coisas nesse sentido. E daí você se tornou um expert. Exatamente, foi isso que aconteceu, né? Eu comecei a estudar muito, comecei a fazer cursos, treinamentos, ler tutoriais, passo a passo, assistir vídeos no YouTube e eu me tornei um expert, me tornei muito bom criando e-commerce. E aí depois comecei a chamar a atenção de alguns fornecedores que me vendiam bebidas. Eles começavam a ver que eu estava divulgando um site, divulgando a minha própria loja virtual, e alguns dos fornecedores começavam a me pedir como, Alan, achei legal aquele site que você criou lá do Deixe Fluir e tal. Você consegue criar um para mim? E eu falei, opa, né, tem negócio aqui. Então, além de eu criar um e-commerce para resolver a minha necessidade específica, que foi muito bem sucedido, inclusive, como eu te falei, eu tive a distribuidora desde 2015 até 2018, eu fiquei patinando. Eu vendia, cheguei a faturar R$ 300 mil por mês e eu não ganhava dinheiro. Incrível, né? Sim. Um volume de dinheiro muito grande, mas no final das contas não dava lucro o negócio, porque tinha que pagar um monte de despesa. E quando eu fui para o e-commerce, aconteceu totalmente o contrário. O meu volume de vendas caiu, só que a minha rentabilidade foi lá para cima. Porque eu vendia no preço que eu queria dentro do e-commerce. Coisas que não aconteciam no comércio tradicional. Então, eu tive esse vislumbre de visão, né, de mudar o meu modelo de negócio. E é isso que eu até recomendo para você, às vezes, que é empreendedor. Às vezes você tem um negócio muito bom, e eu vejo muitos empreendedores com negócios muito bons, só que às vezes o modelo de negócio não está legal. Então, você não precisa eliminar o negócio, você precisa, às vezes, pivotar o modelo de negócio. Sim. Então, eu saí de um modelo de negócio tradicional, onde eu fazia vendas ponto a ponto, né, porta física, batendo de porta em porta, como dizem, né, no palavreado comum, e eu saí desse modelo tradicional e fui para o digital, aonde eu não precisei mais ficar andando, né, quilômetros viajando por dia, gastando gasolina, correndo o risco de ser assaltado e bater o carro, e eu fiquei parado e comecei a publicar os meus produtos na internet. E aí eu vendia no preço que eu queria. Então o meu volume de vendas caiu, só que a minha rentabilidade aumentou. A margem aumentou. Porque, Aumentou no fim muito. das contas, o que importa é o lucro. O que Não importa é o é lucro, exato. o que rende, vamos dizer, o que entra na empresa, não é? É, E no fim é o exato. que fica como lucro. Por exemplo, alguém que esteja querendo fazer um comércio online, montar um e-commerce. Como que essa pessoa pode começar na prática a fazer isso? Pela sua experiência, vivência, quais dicas você daria? Perfeito. Bom, primeiro passo é a empresa catalogar os seus produtos e serviços na internet. Isso é muito fácil de fazer hoje em dia, né? Existem diversas plataformas disponíveis no mercado. Eu mesmo sou especialista da Nuvem Shop, que é a plataforma líder de e-commerce na América Latina. Mas você pode usar a loja integrada, você pode usar a Tray, você pode usar a VTEX, você pode usar a WooCommerce. Existem mais de 20 plataformas de e-commerce no mercado. Então, a minha primeira dica para esse empreendedor que quer começar a se digitalizar é ele começar a catalogar os seus produtos na internet. Como? Cadastrando o produto efetivamente na internet. Então, a diferença de um produto físico, né, como uma água mineral, é que você, num produto físico, você vai ter peso, comprimento, altura e largura. Mas você também pode vender produtos digitais, que a gente chama, que não é um produto físico, né? Um produto digital, por exemplo, pode ser um e-book, pode ser um curso online, pode ser uma mentoria online, pode ser um webinar, pode ser um código-fonte, pode ser uma arte, pode ser diversas coisas. Então, a minha dica para quem quer começar no digital é não se apegue tanto à parte técnica e comece com o básico, que seria catalogar os seus produtos e serviços usando uma plataforma disponível no mercado. Legal. Considerando a questão do e-commerce, o comércio eletrônico, sabemos que existem basicamente dois tipos. Temos o e-commerce tradicional e temos a dropshipping. Nos conta um pouco sobre isso. Qual a sua opinião sobre cada um desses modelos? Qual que você acha que é o perfil de um empreendedor que se encaixa melhor para cada tipo?
Legal. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque o que acontece? O mercado de e-commerce, o termo e-commerce é um termo muito amplo, né? Quando a gente fala de e-commerce, a gente está falando de plataforma de e-commerce, de loja virtual, nós estamos falando de calculadoras de frete, nós estamos falando de aplicativos que vão melhorar a experiência do cliente no site, nós estamos falando de meios de pagamento. Então, o termo e-commerce é um termo bastante amplo. Dentro do e-commerce, a gente tem diversas modalidades, né? Então, por exemplo, você pode vender infoproduto, que seriam produtos digitais. Você pode vender produtos físicos, que seria uma loja virtual. E você também pode, às vezes a pessoa, né, ouviu falar esse termo que você mencionou, de dropshipping, que é um termo que muitas pessoas têm utilizado, porque é um conceito que você não precisa ter estoque. Então você trabalha com estoque de fornecedor. A tua única responsabilidade seria você criar a sua loja virtual e vender esses produtos na sua loja virtual. Então, a modalidade do dropshipping, ela tem esse conceito, que é você vender online sem ter a necessidade de gestão logística. Porque você não vai precisar despachar o produto. Quem vai despachar o produto é o fornecedor, né? É o fornecedor que você catalogou. Você não tem um estoque físico. Por Não tem exemplo, estoque físico. se você tem um estoque físico, a loja virtual e o teu estoque pessoal. Dali você é a pessoa que recebe o pedido, você é a pessoa que manda para o cliente. Há uma gestão do estoque. É importante deixar claro, né, que a gestão de estoque ele é um modelo de gestão. Não é necessariamente um requisito para você vender online. Que isso é um erro que muitas pessoas acabam se confundindo também. Por exemplo, você pode trabalhar com um modelo de gestão de estoque just in time. Você já deve ter ouvido falar nesse conceito. O que é o modelo de estoque just in time? É aquele modelo de que você não precisa ter estoque, porque o seu fornecedor tem. Então imagina que você tem o seu fornecedor lá que é uma fábrica, vamos pegar um exemplo de uma fábrica que fica mais fácil, né, para exemplificar nesse modelo. A fábrica tem o estoque. Você tem a expertise de venda. Então o que você faz? Você trabalha com o estoque do seu fornecedor. E aí, quando você vender, você vai colocar o pedido no seu fornecedor. Geralmente, né? Quando você coloca um pedido até às 2 horas da tarde ou até às 3 horas da tarde, o fornecedor te entrega geralmente no dia seguinte, quando o fornecedor tem um modelo de distribuição muito eficiente. Então você trabalha com o estoque do seu fornecedor. Esse é um conceito de gestão de estoque, né? Então é importante deixar claro que o modelo de gestão de estoque ele não é um pré-requisito para você vender online. Você pode vender online mesmo sem ter estoque. Que é o dropshipping. O dropshipping é uma das modalidades, né? Sim. Então, aí dentro do dropshipping, você tem o dropshipping nacional, que seriam os fornecedores nacionais do próprio país, e você tem o dropshipping internacional, que seria daí o fornecedor da China ou de outros países. Então, dentro do dropshipping, você pode escolher por dropshipping nacional ou internacional. O internacional se popularizou muito aqui no Brasil na época do lockdown. Exato. Então, muitas empresas abriram no formato dropshipping, não é? Com a China, no caso. Muitas empresas assim continuam em pleno crescimento esse mercado de e-commerce, principalmente do modelo de dropshipping. Por que está em pleno crescimento, né? Se você parar para olhar em nível global, hoje você vai perceber que a China é o líder dentro do comércio eletrônico global. Hoje a China, o comércio varejista da China, representa de 50% a 70% das vendas online. Isso é na China, esse número real. Se você vai para os Estados Unidos, lá representa de 30% a 50% do varejo já é digital. Ou seja, as pessoas já estão comprando os seus produtos de supermercado no celular ou pelo computador. Aqui no Brasil, pós-pandemia, né, que é o que as pessoas falam geralmente, que, nossa, o Brasil se digitalizou 10 anos na pandemia. Sim, a gente avançou de fato, mas a gente saiu de 5% para 11%. Então, se você fazer um panorama global, né, o Brasil ainda evoluiu, mas a gente está em 11% ainda, enquanto os outros países estão em 30%, 50%. Então, isso significa dizer que uma perspectiva de faturamento no comércio eletrônico nos próximos 5 anos vai superar os 300 bilhões de reais.
Então, você que é empreendedor, né, empreendedora, que deseja começar a vender online, qualquer 0 ponto percentual que você participar desse volume de dinheiro, já é muita grana. Então, justifica você ir para o digital. Sim. Mesmo que não dê certo, só pelo fato de você aprender. Só pelo fato de você aprender, você já vai descobrir um novo conhecimento, você vai expandir a mente e, como Einstein já dizia, né, uma mente que se expande jamais volta ao tamanho normal. Então é sempre desafiador e eu recomendo para todos, todos os empresários e empresárias que comecem a investir no seu posicionamento digital, seja vendendo produto físico ou seja vendendo produtos digitais, O infoproduto. que seria um infoproduto, por exemplo. É interessante você falar isso do percentual. Por exemplo, no Brasil eram 5% de comércio eletrônico. Com a pandemia, dobrou. Mais que dobrou, foi para 11%. Então, existe uma fatia gigante aí para ser explorada ainda no Brasil. Embora, comparando com a China, sejamos muito pequenos, porque de 11% aqui de comércio eletrônico, e na China são 50%, De 50% a a 70%. 70%, é muita coisa a diferença. Eles são pelo menos 5 vezes maiores que nós, brasileiros. Mas a gente, quando pensa que isso é uma expectativa de crescimento, porque a tendência é cada vez mais estarmos online, não é? Por exemplo, tendências de moradias. As moradias estão trazendo tudo para dentro do condomínio, por uma questão de segurança, etc., comodidade, não é? A rotina é cansativa. Chegamos em casa, é tão bom ter um supermercado ali no andar de baixo, né? Não sei se você já vivencia isso. Onde eu moro é assim. Então, eu tenho um supermercado ali à mão. Já aconteceu de algumas vezes no final de semana, eu estar cansada, eu não quero sair, ou o supermercado já está fechado, já passa das 11 da noite, eu tenho ali um supermercado no próprio condomínio. Né? Não é um supermercado, é um mercadinho, né? Eu sei. Não é algo grande. Mas não deixa de ser ali, não é um comércio eletrônico, mas no sentido de que é algo que é eletrônico, é feito via aplicativo. Então, essa sensação de que cada vez mais conectados estaremos. Então, do mesmo jeito, muitas vezes eu prefiro não sair para adquirir alguma coisa, mas eu adquiro online. Então, a gente tem de 11% até chegar, vamos dizer, aos 50% no mínimo da China, temos aí 40% de expansão. Então, é muito mercado para poder explorar. Então, o Brasil é um bom solo fértil, não é? Para fazer o e-commerce, eu considero. Qual a sua opinião? Exato, né? O foco do comércio eletrônico é o Brasil nos próximos anos. Justamente por esse percentual de market share ser bastante baixo, né, em termos de representação global. Então, o foco do e-commerce é o Brasil nos próximos anos, Brasil e América Latina. Então, realmente, né, é aquele negócio, né? O e-commerce ele já não é mais um futuro, ele já virou realidade. Sim. E as empresas precisam começar a se adaptar a usar essa estratégia. Sim. Porque eu percebo também que muitas pessoas acabam tendo bastante medo de ir para o digital, porque eles falam que não entendem muito de internet, não têm conhecimento técnico. Mas, na verdade, né, você não precisa ter o conhecimento técnico para você começar a vender online. O que você precisa fazer, o que as pessoas precisam fazer de fato para vender online, é começar a usar a tecnologia. A tecnologia já existe, já está aí para todos usarem. Só que as pessoas não usam. Esse é o problema, né? Então, quando as pessoas começarem a se aderir mais à tecnologia, a usar mais a tecnologia, aí esse mercado ele vai evoluindo aos poucos, né? Só que a gente está evoluindo muito aos passos lentos. Então, a gente tem um tamanho de mercado muito significativo nos próximos anos, só que a evolução desse mercado está muito devagar. Então, o nosso papel aqui é justamente tentar tirar esses paradigmas, né, de limitações, vamos dizer assim, de crenças limitantes, que as pessoas acham que para vender online tem que ter bastante conhecimento técnico, tem que entender de tecnologia, quando na verdade as pessoas só precisam usar a tecnologia. Sim. Isso é que eu enxergo, né, do Sim, mercado eu digital. concordo. E porque muitas vezes a empresa ela precisa ter uma parte física, mas isso não impede que essa mesma empresa tenha também um braço digital. Às vezes o negócio ele é muito vendido, vamos dizer, no relacionamento pessoal, mas isso não impede de ter um braço na internet. E algumas vezes a empresa é só digital. De qualquer forma, o e-commerce está presente nas empresas, não é isso?
Então, pegando até esse complemento que você mencionou, uma das coisas que eu percebo muito no mercado comércio varejista, vamos dizer assim, que é onde eu estou bastante inserido, eu vejo muitas empresas que têm a sua loja física e começam a criar a sua loja virtual. Só que acontece um erro nesse caminho, que as pessoas querem tratar as coisas separadas. E se você parar para olhar os grandes varejistas, né, não vou fazer merchan aqui para não fazer propaganda de graça para os outros, mas assim, se você olhar os grandes varejistas hoje, você percebe que a loja online já está integrada à loja física. Então, às vezes você vai comprar um fogão, por exemplo, aqui num grande varejista, e você vai entrar lá na loja física, vai escolher o fogão, vai palpar lá, vai escolher as bocas, vai abrir o forno, vai ver, né, o tamanho de todos os atributos que você entende ser relevante para tomar a decisão de compra. E aí o que vai acontecer? Decidiu comprar. O que o vendedor vai fazer? Ele vai entrar no site da empresa, vai selecionar o produto que você escolheu na loja física e vai mandar o link para você finalizar a compra no site, dentro da loja física. Então, isso se chama um conceito de omnichannel, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, mas não sabem na prática o que é de fato. E o que é de fato é isso, é integrar a loja física com a loja online. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente olha no mercado de e-commerce, que é justamente essa percepção. Porque ainda as pessoas querem tratar as coisas separadas. Ela quer tratar a loja física, loja online, loja online. Quando a grande oportunidade é você unir os dois. É aí que você vai alavancar o negócio. Sim, bem interessante isso que você falou. Porque termina, como a tecnologia está em tudo, em quase tudo, e vai chegar a tudo, a tendência, é um caminho sem volta. Não temos mais como voltar ao período que a gente não usava tanta tecnologia. Então, com certeza, vamos dizer assim, que às vezes a empresa não é puramente e-commerce, mas ela tem alguma situação em que ela está ali com aquele comércio eletrônico, nem que seja, por exemplo, um pagamento via aplicativo. O estoque ela tem no aplicativo, né? Às vezes eu quero saber se naquela loja física tem aquele produto. Às vezes eu também entro no aplicativo e sei se tem, não é? Não necessariamente só o e-commerce por e-commerce, né? O estoque físico com pedido pelo computador e o recebimento em casa, mas também esses outros braços, não é isso? Então, Exato. é bem ampla essa questão do e-commerce como comércio eletrônico, né? Tem várias vertentes. Você acredita que, por exemplo, o mercado de e-commerce já está saturado em países assim que já estão à frente da gente, por exemplo, China? O que você acha sobre isso? Não, eu acredito que o mercado de e-commerce é um mercado promissor, né? Um mercado que está crescendo, em pleno crescimento. E é um mercado muito novo ainda, se você parar para olhar, né? Então, ainda as empresas, falando do Brasil especificamente falando, porque o resto do mundo a gente conhece por estatísticas, né? Mas a gente não sabe de fato como que é o dia a dia lá na China, né? Nunca fui para a China, então eu não sei como é que é lá. Eu sei os dados porque eu acompanho alguns indicadores, mas eu não sei, eu não conheço o mercado local da China. O que eu consigo falar é do Brasil, né? Então, o Brasil ele está na bola da vez dentro do comércio eletrônico global. Por quê? Porque aqui a gente tem fornecedores, né? A gente tem muitas indústrias no Brasil e que podem virar fornecedores de dropshipping internacionais, inclusive. Sim, Então, só que hoje o que o brasileiro faz, né? Ele acha que só precisa comprar produto de fora. Mas por que ele não exporta produto aqui do Brasil? sim, Então as empresas não têm essa mentalidade, né? E eu converso às vezes com grandes empresas, fabricantes, por exemplo, que a gente vai apresentar o conceito de e-commerce para eles, eles dizem não. Eles fecham a porta na cara dura. Eles fecham a porta. Por quê? Porque eles entendem que o comércio eletrônico ele se aplicaria necessariamente à venda para o consumidor final apenas. E nem toda indústria vai querer rodar uma fábrica de produção para vender uma garrafinha de água, né? Ela quer vender pallets de água, ela quer vender carretas de água. sim. Então, vender uma garrafa de e-commerce, de uma garrafa de água pelo e-commerce para uma fábrica, realmente não é interessante. Mas ela pode ser fornecedor de dropshipping nacional para outras distribuidoras de bebidas, por exemplo, que têm loja online, tem várias, porque elas possam pegar aquele produto da fábrica e distribuir o produto também no e-commerce dela. Exatamente. A questão da dropshipping que está crescendo,
que é basicamente um e-commerce sem estoque físico, você somente administra, faz a gestão do estoque do fornecedor, às vezes quem faz dropshipping sente uma carência sobre os fornecedores. Por exemplo, durante muito tempo ficou só praticamente com o fornecedor da China, mas pelas questões alfandegárias, então fecharam-se mais, né, as portas. Então, há um olhar mais para o comércio de dropshipping nacional. Mas cadê os fornecedores de dropshipping nacional? Temos, obviamente, mas talvez se tivéssemos mais, o próprio dropshipping no Brasil teria mais desenvolvimento, cresceria mais, não é? Teríamos mais fornecedores. Então, talvez, como você acabou de falar, em vez de vender para pessoa física, vender para pessoa jurídica, então talvez seja um campo para se explorar, ser um fornecedor de pessoa jurídica, dropshipping. E esse é um trabalho que eu mesmo particularmente estou desenvolvendo, né? Hoje a gente tem falado com muitas indústrias para que essas empresas virem fornecedor de dropshipping nacional. Porque a gente tem um leque muito pequeno ainda de fornecedores nacionais, que são fornecedores de dropshipping, no caso nacional. Hoje, por exemplo, a gente está falando em torno de 700 empresas, quando no Brasil tem 21 milhões de empresas, se não me engano, né, pela estatística lá. Então, quer dizer, é um mercado, né, em pleno crescimento, um mercado muito promissor. À medida que as empresas vão aderindo a esse conceito, as vendas vão aumentando, a capilaridade de distribuição vai melhorar, o sistema logístico vai melhorar, o sistema de marketing vai melhorar, tudo vai melhorar. À medida que as empresas começam a usar mais essa tecnologia. Então, é um desafio que a gente mesmo está trabalhando no momento, que é positivar fornecedores para eles serem fornecedores de dropshipping nacionais. Nacional, no caso. Sim, eu concordo, eu acho que falta mesmo. Quais gargalos que você consideraria dentro dessa questão de e-commerce? O primeiro gargalo é a união da loja física com a loja online, que é o Omnichannel, né? Esse é um primeiro gargalo. O segundo gargalo que eu vejo muito também acontecendo é o frete. Então, a empresa ela cria uma loja virtual e ela não oferece muitas opções de envio disponíveis na loja. E isso acaba gerando um gargalo no processo de compra, porque quem paga o frete, no final das contas, é o cliente final. Então, se você não apresenta muitas opções vantajosas de envio, ocorre que o cliente às vezes vai adicionar o produto ao carrinho e não vai finalizar a compra, porque às vezes o frete não está competitivo. Então o frete ele é um segundo gargalo de compra, né? Muito assim claro e nítido que é um problema aqui no Brasil principalmente. O terceiro gargalo é a capacitação das pessoas, né? Então as pessoas elas simplesmente querem criar uma loja virtual e vender. Só que ela não quer trabalhar, ela não quer fazer post, ela não quer fazer conteúdo, ela não quer fazer collab, não quer fazer reels. E aí o que acontece, né? O e-commerce também não vai funcionar sozinho. Você precisa ter um movimento ali dentro do seu perfil. Perfil do Instagram, perfil do Facebook, do TikTok, daí vai depender da rede social que você que está o seu público. Mas esse é um terceiro gargalo, que é a ausência de conhecimento. Então as pessoas ela cria a loja virtual e aí e agora? O que eu tenho que fazer para vender? Ela não sabe o que fazer para vender. Por quê? Às vezes ela só se preocupou em contratar esse serviço de algum especialista. Né? Por exemplo, nós aqui da Reinaldinho Consultoria, a gente tem por premissa capacitar o gestor para que você, Juliana, aprenda os conceitos relevantes dentro do e-commerce. Por exemplo, SEO. Eu vejo um monte de e-commerce que não tem o SEO implementado. Eu vejo um monte de e-commerce que não tem um layout adequado. É um layout feio e ela quer vender. Né? Aí a gente faz a analogia com uma vitrine de uma loja física. Você vai comprar pão numa panificadora. Você entra numa panificadora, a vitrine está cheia de mosca dentro do lado da estufa do pão. Você vai comprar o pão? Certamente não vai comprar o pão, a não ser que você seja relaxado e porco, né? Mas se for o cenário contrário, você não vai comprar o pão, você vai dar meia volta e vai procurar outra panificadora. Isso acontece na loja online, a gente pode fazer a mesma analogia. Então a pessoa ela cria uma loja virtual, não tem um banner profissional, não tem um layout intuitivo e ela quer vender. Então, essa falta de capacitação, ela também é um grande gargalo dentro do e-commerce. Sim, interessante. Nos fala um pouco sobre essas métricas, SEO, CRM.
O SEO ele é uma técnica de indexação orgânica, né? Search Engine Optimization. Então, se você traduzir para o português, seria engenharia de otimização para a rede de pesquisa. Isso é o SEO. Geralmente, o SEO ele é estruturado em H1, H2, H3, H4, vai até o H8, que são as linhas de indexação do site, né? Por exemplo, o H1 ele é o título do site. Quando você entra no Google e coloca lá, quero criar um e-commerce, daí vão aparecer vários anúncios, vai aparecer uma linha azul grande assim no Google. Essa linha azul que aparece na rede de busca do Google, ele é o H1. O H1 ele é a principal linha de indexação do site, é o H1, que é o title que a gente fala, que é o título do site. Então, quando você vai preencher o seu e-commerce, você tem que colocar a principal palavra-chave no H1. E às vezes eu vejo isso todos os dias. Empresas que não preencheram H1 com o termo de pesquisa. Então esse é o primeiro ponto, né? O SEO ele vai descendo até o H8, como eu falei. Mas o H1, H2 e H3 são os principais em termos de indexação. Então H1 é o título do site, H2 são os títulos das categorias e subcategorias, e o H3 são os títulos dos produtos. Você preenchendo esses 3 tópicos, você já vai ter uma indexação de SEO muito acima da média, acima dos seus concorrentes. Então, esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Você ter as métricas consolidadas. Por exemplo, eu vejo e-commerce que não instalou o Google Analytics no site. O Google Analytics é uma ferramenta para você mensurar os dados do seu e-commerce. Quantas pessoas estão acessando, qual foi a receita total, quantas compras teve, total de usuários únicos, novos usuários e assim por diante, taxa de conversão. Então, quando você cria uma loja virtual, é importante que você coloque lá o Google Analytics e o Pixel do Facebook para que você possa consolidar as principais métricas de gestão. Essas são algumas das métricas, né? Mas quais são as principais, assim, no meu ponto de vista? A principal é o CAC, que é o custo de aquisição ao cliente, custo de aquisição do cliente, e o LTV, que é o Lifetime Value. Esses 2 indicadores são os principais. Por quê? Porque o CAC ele está relacionado na aquisição do cliente. E o LTV ele está relacionado na retenção do cliente, que é fazer aquele cliente que você adquiriu a primeira vez voltar a comprar mais vezes com você. E esse é um ponto interessante, Juliana, porque o lucro do e-commerce ele está justamente na recompra, não na aquisição. Então eu fico vendo assim, são cada coisa que a gente vê aí no mundo tradicional, que eu fico vendo muitas empresas que só querem adquirir cliente. Não, preciso adquirir cliente. Ok, você já tem uma base de 500 clientes. Como é que você está se comunicando com esses clientes? Da pessoa, putz, mas tem que se comunicar. Então, são pontos assim que eu percebo que as pessoas não enxergam, né? Às vezes ele tem um tapume lá na frente do olho que ele só olha a aquisição de cliente, mas ele não olha a recompra. E quando a gente fala de metodologia de growth para e-commerce, a gente tem que falar de aquisição, nós temos que falar de engajamento, nós temos que falar de retenção e de crescimento viral. Então, são 4 pilares que você precisa desenvolver para você poder fazer o seu e-commerce decolar, de fato, crescer no piloto automático, ter vendas todos os dias, né? Ter lucro. É assim que o lucro do e-commerce está na recompra, tá? Que é o LTV. Então, para mim, são esses 2 principais indicadores que você tem que olhar: custo de aquisição de cliente e LTV, que é quanto que o cliente está deixando para você ao longo do tempo. E aí, se você faz a divisão do LTV pelo CAC, você vai ter a relação de quanto que, para cada R$1 investido em aquisição de cliente, quanto que esse cliente te deixa em dinheiro monetário. Então, se você tem uma relação LTV sobre CAC, que seria LTV divididos por CAC, acima de 3, a gente consegue concluir que o e-commerce ele tem uma saúde financeira muito boa, né? Isso já partindo da premissa que esse e-commerce ele já tem todos os dados consolidados, né? De custos variáveis unitários, custo variável do produto, despesas fixas, custos com agência, etc. Porque o CAC ele precisa ter todos esses custos, senão eu vou ter o CAC errado. E as pessoas usam o CAC só com o valor que foi investido em ads, mas ela não usa as outras despesas que a empresa tem de e-commerce, como agência, plataforma e tal. Então, todos os custos você tem que dividir pela aquisição de cliente, para você ter o CAC real.
Se você tem esses custos bem configurados e você tem uma relação de acima de 3 no LTV sobre CAC, a gente consegue concluir que esse e-commerce ele é saudável financeiramente. Então, são alguns dos indicadores, né? LTV sobre CAC, taxa de conversão é muito importante também, que significa a quantidade de pedidos que você teve dentro de uma quantidade de acessos no site. Então, se você tem 100 acessos e você teve uma compra, sua taxa de conversão é 1%. Né? Então, isso é bom. Né? Tem e-commerce que tem taxa de conversão de 3%. Isso é excelente. Tem e-commerce que tem taxa de conversão de 10%. Aí a pessoa está fazendo um trabalho muito bem feito. Né? Agora, aquele... Como? Está colhendo. Ela está fazendo, ela está colhendo mérito, exatamente. Agora, quando você tem uma taxa de conversão abaixo de 1%, aí você precisa ter atenção. Porque a página de destino às vezes não está boa, ou você tem algum gargalo no frete que não está deixando o seu cliente finalizar a compra, não tem uma vantagem competitiva de frete, não tem aplicativos que sinalizem para o cliente aumentar o ticket médio, como o aplicativo para comprar junto. Compra água mais um suco. Então, você pode ter aplicativos para também melhorar o ticket médio na hora do cliente estar finalizando a compra. Alguns são vários indicadores, né? Mas LTV, CAC, taxa de conversão, indicador de recompra, são alguns dos indicadores que eu costumo olhar, né, para entender se esse e-commerce tem... Na plataforma tem tudo isso. Por exemplo, na Nuvem Shop tem tudo isso. Esse estudo, por exemplo, quem entrou... quem deixou no carrinho, não foi até o final, por exemplo. Quem vai te dar essas informações são as ferramentas de gestão de e-commerce, né? Por exemplo, o Google Analytics, você consegue configurar um público personalizado para saber quantas pessoas que abandonaram o carrinho, por exemplo. Então, a Nuvem Shop, ela, assim como outras plataformas, ela vai te proporcionar, sim, alguns relatórios, só que é importante que as pessoas entendam que a plataforma de e-commerce, ela tem por objetivo principal apresentar para você 4 principais pilares. Primeiro, usar um layout intuitivo de alta conversão. Então, isso é a premissa da plataforma. Exatamente, porque muitas vezes a forma de você sair, na hora você entrou, você gostou do site, você se interessou pela compra, você clicou, mas a forma de você finalizar aquilo ali é de um jeito que você se cansa e você desiste. Não Exato. Então, às vezes, o layout não está intuitivo, né, para a navegabilidade do cliente. Aí não segura até o final. Então, aquelas gateway, aquelas coisas todas, então a pessoa termina que abandona aquele carrinho. Exato, né? Só que aí o que acontece? Quando a pessoa entra para o mercado e-commerce, ela acha que a plataforma que ela vai usar, ela tem que resolver tudo para o cliente, para ela, no caso, como empreendedora ou como empreendedor. E, na verdade, é um erro também, porque a plataforma de e-commerce ele tem que te entregar o seguinte, a parte de layout tem que ser robusto, tem que ter uma tecnologia por trás, um layout de alta conversão, mobile first, que é um layout sempre pensado em primeiro no celular, depois no computador. Então, isso é o primeiro pilar que a plataforma de e-commerce tem que te proporcionar. Um layout intuitivo pensado em mobile first, que é pensado sempre em primeiro no celular. Segundo, um cadastro de produtos intuitivo com SEO friendly, que a gente chama. Eu estou falando uns termos em inglês aqui para ficar bonito, né? Para a gente ser chique. Então, quando você vai cadastrar um produto com uma tecnologia de SEO friendly, que seria o SEO amigável, a própria plataforma ela já foi pensada para melhorar a sua indexação online. Então, quando você preenche lá o nome, cadastra um produto, melhor dizendo, com o termo de pesquisa que o cliente usa e não como você chama o produto dentro da sua empresa, você vai se tornar relevante para a pesquisa. Você diz a descrição do produto. O nome do produto, estou dizendo. Não estou nem falando da descrição, falando do nome. Só o nome do produto para chamar a atenção quando você digita lá no Google, por exemplo. Exato. Por que o nome? Porque o nome ele entra lá no SEO, H1, H2 H3. Você lembra que eu falei do H1? Então, o nome é o título. Então, a principal linha de indexação de um site é o título. É o título do site, o título das categorias, o título dos produtos. Então, quando o empreendedor entende esse gatilho, ele sai na frente de muitos outros empreendedores. Ou seja, a forma que ele disponibiliza
os grupos e os subgrupos dos produtos e a forma que ele coloca o nome no produto. Exato, é na forma como ele cadastra o produto efetivamente. Porque às vezes, por exemplo, você vai pegar um empreendedor lá que vende produto capilar, certo? Os produtos para cabelo têm uns nomes diferentes, né? Uhum. Health, não sei o que e tal. Só que o cliente procura shampoo, Sim. shampoo hidratante. Ou seja, normalmente quando você cadastra um produto, a gente percebe que lá fica o nome que o fornecedor conhece. É mais ou menos um código. Exato. Mas não pode jamais deixar como um código, tem que ser realmente um nome atrativo. O nome como realmente ele vai ser chamado por quem está procurando por Por quem comprar. está procurando. Então, quando o empreendedor entende esse mecanismo, ele já sai na frente de muitos outros empreendedores Sim, porque digitais. quando a gente coloca lá no Google para encontrar alguma coisa, a própria internet já localiza pelo tag, deve ser tag o nome disso. É pelo SEO, pelo título Sim. do produto. Porque isso daí é o seguinte, isso que você falou é o mecanismo, é o algoritmo do Google, ele funciona assim. Qual que é o algoritmo do Google? Ele não quer que o usuário perca tempo. Ou seja, você como usuário entrou na rede de pesquisa do Google, fez uma pesquisa, o Google vai fazer uma varredura nos trilhões de sites que tem na web e ele vai ranquear aqueles que tiverem o termo que o cliente está usando. Exatamente. Porque não basta a gente estar na internet, tem que ser encontrado na internet. Claro, você está na internet, né? Mas não adianta nada, você tem que ser visível Tem que na ser internet. visto, porque é como você coloca no mundo real uma loja em que ninguém localiza porque é numa rua tão distante da rua principal e é tão escondido, não tem uma placa, por exemplo, exagerando, né? É do mesmo jeito. Então, na internet, você está lá na internet, mas você não é localizado. Então, é mesmo que você não está, é quase a mesma coisa. Exato, e essa daí é a segunda premissa que eu estava falando para você. Então, a primeira é ter um layout robusto pensado no Sim. celular. Segundo, é ter uma funcionalidade de cadastro de produtos com estratégia de ranqueamento orgânico já parametrizada na própria ferramenta, na própria plataforma. Terceira funcionalidade por premissa da plataforma de e-commerce que tem que te fornecer opções de envio. Então, a plataforma ela tem que te oferecer integração com correio, com Cangu, com melhor envio, com Jadlog, com as opções de transportadores de transportes disponíveis. Quanto mais, melhor. Então, isso é a premissa da plataforma. Considerando que o Brasil é imenso, às vezes, para uma região é melhor um tipo de envio do que outro. Exato, e também vai depender pela dimensão do produto, né? Por exemplo, bicicleta. Bicicleta é um produto que ultrapassa as dimensões mínimas dos correios. Então você não vai conseguir usar os correios para vender uma bicicleta. Você vai precisar ter uma transportadora. Então a plataforma ela tem que te dar essa solução já na plataforma. Sim. Isso é a solução da plataforma. Aí, por fim, que seria o quarto tópico, seria as opções de meio de pagamento. Então, a plataforma ela também tem que te oferecer para você poder vincular o checkout do Mercado Pago, do PagSeguro, do PayPal, do Aircard, qualquer que seja que você, como empreendedor, deseja usar. Então, isso são os 4 pilares que uma plataforma deve oferecer para o empreendedor. Tudo que vier depois ou acerca desses conhecimentos são aplicativos que vão melhorar a usabilidade A experiência do vai cliente. melhorar a experiência do cliente, a usabilidade do cliente, a taxa de conversão, o ticket médio e assim por diante, que vai te ajudar a melhorar as suas principais métricas de gestão. Sim. Temos que pensar o seguinte: quando pensamos no e-commerce, comparando com um comércio físico, o que fazemos no comércio físico para atrair a atenção de uma pessoa que vai passando? O que a gente faz no comércio físico para ser lembrado quando alguém precisa do nosso produto ou serviço? Então, na internet, é semelhante. O que eu tenho que fazer para ser visto na internet? Então, as métricas. O que eu tenho que fazer para que a pessoa queira ficar na minha loja? Uma plataforma robusta vai me dar uma boa visualização, principalmente se for no celular, como você comentou, que é o primeiro olhar. Porque tudo é no celular, praticamente. Exato. Eu conheço gente 80% dos acessos à internet são feitos pelo que usa no celular. celular. Eu conheço gente que não tem nem computador. Não, Só usa o celular. e esse é um ponto importante que você falou. Se você for parar para olhar panorama brasileiro, a maioria dos brasileiros, eles não tem um celular bom e não tem internet boa. Uhum. Então, e a gente está falando justamente o contrário, né? Que você tem que ir para o celular. Então, isso é um ponto que eu vejo também, assim, empreendedores que querem começar a ir para o digital, só que ele tem um computador de 2008. Uhum.
Meu amigo, como que você vai fazer rodar um negócio Não desse? comporta Não as dá. exigências para 2024, vamos dizer. Exato. Então, o mínimo que o empreendedor precisa ter, né, para poder fazer uma boa gestão no digital, é ter um computador bom. Se você não tem capacidade de ter um computador, então vai ter que ter pelo menos um celular, Uhum, né? Então, sim. ter um celular bom, que, né, tenha um acesso à internet rápido, que tenha memória para você gravar, porque isso é um problema. Eu falo com muito empresário e isso é um problema real, né? Eu tenho que entrar numa reunião com o cliente, só que o computador dele é de baixa memória, trava, é lento. E aí eu tenho 1 hora para fazer uma reunião com o Uhum. cliente. Às vezes eu perco 30 minutos para ele ligar o computador. Nossa. Então são coisas assim que a gente acaba entendendo, né, no percurso, que Uhum. são fatores que acabam gerando esse indicador É, negativo, né, de ou seja, esse básico tem que ser popularidade. lembrado também. O próprio hardware tem que ser lembrado também, porque muitas vezes ficamos Ferramenta. na ferramenta, não é? Muitas Exato. vezes ficamos, não, a métrica, o CEO e etc., a plataforma robusta, etc., mas e o hardware? Vai comportar tudo isso? Isso é uma queixa dos empreendedores, que às vezes ele está tentando entrar no site, daí ele fala: Nossa, mas meu site está lento. Não é que o site está lento, é que a sua internet é ruim. E aí está demorando para abrir. Mas não é porque o site está com problema. Então, isso acaba gerando até uma tomada de decisão errada, porque uma coisa que era para ele se preocupar em marketing de conteúdo, por exemplo, que é o que, né, a pessoa precisa fazer depois de criar uma loja virtual, ela tem que fazer conteúdo, seja mostrando a cara ou não. Tanto faz. Uhum. Cada um vai escolher o que for conveniente para ela. Agora, às vezes ela não faz isso porque ela está preocupada porque o site dela está demorando para carregar. Mas não é porque o problema está no site, é porque o problema está na ferramenta dela. Então ela não investe na ferramenta e, por conseguinte, compromete o sucesso do negócio. Isso mesmo, perfeito. Alan, muito legal o nosso bate-papo. Eu estou adorando, mas infelizmente vamos ter que acabar. Mas fazemos uma próxima, uma continuação dessa conversa, que se formos, não vai ter fim, não é? O Porque assunto é longo. o assunto é bem longo, é bem profundo. É bastante Mas informação. muito legal. Você quer deixar alguma mensagem final, algum comentário? A minha mensagem final é assim, né? Se você acha que esse tema é para você, faz os comentários aqui no vídeo aqui, que depois a Juliana a gente vai mediar todas essas perguntas Legal, e a gente vai responder individualmente para você. legal. A minha mensagem final é: as empresas precisam começar a usar essa ferramenta de e-commerce, seja para vender produto físico ou produto ou serviço também. Sim. Por exemplo, você é advogada, né? Uhum, Você também pode ter um e-commerce uhum, de venda de serviço. sim. Claro que salva as peculiaridades, né? O estatuto da OAB lá tem alguns requisitos Regimentos, que não sim. pode marketear e tal, mas tudo é possível de vender. Então, o teu trabalho, por exemplo, de advogado, e deve ter outros aqui também assistindo, você pode fazer um e-book, um livro digital. Advogado não pode vender, né? Não pode vender, né? Pelo estatuto. Não, pode sim, é mais uma questão assim de a forma de abordagem. O que a É OAB isso. vem caindo em cima da classe é a questão de abordar. A questão de como você aborda, como você chega ao futuro possível cliente. Né? Então, e aí pegando esse exemplo que você está falando, qual que seria uma ideia, né? A Juliana, a doutora Juliana, tem um e-book. Aí nós vamos disponibilizar esse e-book para quem quiser acessá-lo. E aí, para você acessá-lo, você vai ter que deixar seu nome, seu e-mail e seu telefone. Sim, uma forma de captar um Aí contato você capta para o que. lead. Isso, um lead. Isso dá para você fazer também usando a tecnologia. Sim. Então, tanto para produto quanto para serviço, pode ser usado no e-commerce. E essa é a minha recomendação para quem estiver assistindo, né? Comece a usar, experimente, comece a catalogar seus produtos e serviços. Se você quer ter um acompanhamento especialista, chama nós aqui, a gente pode te ajudar também, né? Para caminhar Chama o junto. Reinaldinho. Chama o Alan Reinaldinho, pô. Tem aqui, ó, Reinaldinho Consultoria. Entra no site reinaldinho.com.br, lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre o nosso negócio. Você vai ver que o nosso site de serviço é um e-commerce. Sim. Esse e-commerce de venda de serviço, só no e-commerce eu já faturei mais de 150 mil reais esse ano. Só no meu e-commerce de serviço. Então, quer dizer, se eu posso, qualquer pessoa pode. Uhum. Né? Por quê?
Eu também passo por dificuldades igual todo mundo. Eu já quebrei 2 vezes. Uhum. A gente não explorou isso aqui, mas tudo que eu faço hoje é porque eu não tive sucesso em alguma coisa ou porque alguém disse para mim que não dava para fazer. Sim. Então, é isso. Tudo dá para fazer. E você também tem que colocar a mão na massa para você experimentar, para você descobrir novas funcionalidades, novas estratégias e expandir a mente. Isso mesmo. Porque Perfeito. uma mente que se expande jamais volta ao tamanho normal. Isso daí é lá da filosofia do Einstein. Eu gosto de ter essas frases assim que eu tenho algumas frases que gravam muito na minha cabeça, né? E uma das minhas frases preferidas, que é a minha filosofia de vida até, é a filosofia do Jack Ma. Não sei se você já ouviu falar. Talvez eu conheça, mas pelo nome não. O Jack Ma é o dono da Alibaba, né? Bilionário aí, tá. Agora tá escondido até, ó. Jack Ma. Não sei onde que tá esse homem. Mas, enfim, ele tem uma frase que, pra mim, assim, quando eu escutei, falei, nossa, antes era outra, agora virou essa, como principal. Ele fala assim, ó, eu não sei nada sobre muitas coisas. Essa é a minha mensagem final que você me pediu. Eu não sei nada sobre muitas coisas. Eu contrato pessoas melhores do que eu em determinadas áreas e o meu papel é fazer as pessoas trabalharem juntos. Perfeito. Então essa é a minha mensagem final. Você não precisa saber tudo e nem perca tempo com isso. Exatamente. Você, na verdade, você vai descobrir que você não sabe nada. O que você vai ter que fazer é contratar pessoas melhores do que você em determinadas áreas e você vai ter que fazer as pessoas trabalharem juntos. Exatamente. É como uma orquestra. Cada um, por exemplo, comparando com uma orquestra, nós temos lá, um é violonista, toca violão, outro toca, acho que o baixo, o outro violoncelo e por aí vai. E um bom maestro, ele faz a harmonia entre todos esses instrumentos. Exato. Cada um faz a sua especialidade, cada um é, vamos dizer, perito em alguma coisa, e juntando essas pessoas que são especializadas em cada área, juntando tudo, todos vão mais longe. O conjunto final é que é uma sinergia, não é? Então a gente vai muito mais longe do que se, com certeza, quiser a pessoa sozinha abarcar o mundo. É impossível. Ninguém tem como saber tudo. Nunca vai ser possível. Ainda mais na época de hoje, que a gente tem um volume estratosférico de produção de informação e de conhecimento. Então, realmente tem que ser juntar as forças de cada um, de cada pessoa, vamos dizer, numa equipe, e daí, com essa junção de forças, todos vão mais longe do que iriam se fosse sozinho, né? Exato. Nesse contexto de equipe, né? Uma frase que eu gosto muito também, eu tenho como premissa na minha vida, que é assim, sozinho nós somos fortes. Então, eu sou forte, Thiago é forte, você é forte, todo mundo tem o seu ponto forte. Só que juntos nós seremos imbatíveis. Imbatíveis, isso Ninguém mesmo. bate É quando você está verdade. junto, entendeu? Porque sempre alguém sabe alguma coisa que a gente não sabe. Exato. Sempre alguém precisa de alguma coisa que a gente sabe. Então é essa troca, né? No fim termina na sinergia. Alan, adorei. Agradeço, muito obrigado pela atenção, pela presença aqui também e foi um prazer poder trocar uma ideia com você sobre o contexto de e-commerce. Espero que mais pessoas possam usar esse mecanismo no futuro e vir com bastante dúvidas aqui para a gente esclarecer. Gente, obrigada por estar com a gente e espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Curte e se você achar que vale a pena, compartilha também com mais pessoas. Às vezes uns amigos, familiares estão querendo aí saber mais um pouco sobre e-commerce. E temos aqui o Reinaldinho também, que está à disposição. E se quiserem deixar perguntas nos comentários, estaremos aqui para responder todas. Coloca as perguntas aqui nos comentários aqui que a gente vai responder individualmente para vocês. Tchau, gente. Até o próximo episódio do Startify.